Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, terça-feira, dezembro já está avançando, tudo dentro do planejado do Deus soberano, único. 20 horas mais ou menos e 30 minutos. Eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Eu estava analisando o capítulo 19 de 1 Reis. Quando estava no sistema religioso, eu preguei muito sobre este capítulo, que era a fuga de Elias, de Jezabel. E aí, vocês já sabem, né? Que tipo de mensagem a gente trazia, né? De acordo com o sistema religioso, como eles queriam que trouxéssemos. Eu vibrava muito quando pregava sobre essa fuga de Elias, de Jezabel. E quem conhece esse capítulo 19... sabe que isso foi depois de Elias matar todos os profetas de Baal. E Jezabel, esposa de Acabe, ela mandou que perseguisse Elias. E diz aqui a história que Elias teve medo e fugiu de Jezabel. E depois de caminhar 40 dias e 40 noites, teve fome. E ele fugiu para o monte. E lá ele entrou em uma caverna. E estando dentro dessa caverna, uma voz veio até Elias e perguntou o que ele fazia ali. E ele só sabia reclamar: o teu servo matou todos os profetas à espada. E Jezabel agora procura me destruir, procura tirar a minha vida. E então Elias ali, dentro daquela caverna, ele aguardava, ele esperava uma resposta de Deus. E a história aqui diz que veio um terremoto, veio um vento, veio um fogo. E Elias não ouvia a voz de Deus. E depois, numa voz assim calma, meiga e suave, a voz disse para ele que saísse, pois Deus ainda tinha uma missão com ele. Ele precisava ungir ainda Eliseu, profeta, em seu lugar, e ungir 2 reis. Era a sua missão. Diz assim no versículo 12: depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Terremoto, fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E o que é que nós vemos hoje dentro desses templos religiosos que eles chamam de igreja, principalmente nos movimentos pentecostais e neopentecostais? Uma gritaria. As pessoas profetizando, dizendo que tem revelação, e cada um procurando gritar mais alto do que o outro. Os movimentos do reteté. Não é exatamente o que aconteceu ali? Elias esperava que Deus falasse por meio de um terremoto, de um fogo. E o Senhor não estava no fogo e nem no terremoto. Mas depois veio uma voz calma, suave e meiga.
Então Elias agora envolveu o rosto na capa e saindo, ele pôs-se de frente da caverna e essa voz então lhe dizia: que fazes aqui, Elias? Então, refletindo sobre este capítulo 19, eu quero dar um tema: somos nascidos do Espírito e temos o governo do Espírito. O ministério é do Espírito. Não é de homem algum. Outrora, quando nós estávamos aprisionados como membros de uma instituição religiosa, nós vivíamos debaixo de fardos pesados, de julgos, de preceitos, de rudimentos, de achismo dos homens. Nos sujeitávamos a esses homens porque o tínhamos como líderes espirituais. Você lembra que eles diziam assim: caso você queira sair desse lugar, saia debaixo da bênção. Caso alguém fizesse o contrário, eles amaldiçoavam. A maldição deles vinham sobre os filhos de Deus que deixassem essas sinagogas de uma forma diferente daquelas que eles ensinavam. Então esses homens nos conduziam com seus ensinos, com as suas doutrinas. Eles nos faziam acreditar que nós estávamos debaixo de uma autoridade espiritual, servindo a eles, como se eles fossem o anjo da igreja, o ungido de Deus, o profeta, a maior autoridade estabelecida por Deus dentro daqueles lugares e dentro também ainda hoje desses lugares, porque é assim que os que lá estão os veem. Lá cumpre-se ritos, lá pratica-se liturgias, lá pratica-se cerimoniais. E essas coisas todas nos levavam a crer que esses homens eram realmente ungidos de Deus, profetas, atalaias, anjos da igreja, que haviam recebido uma autoridade espiritual dada por Deus, vocacionados, chamados, separados. Acreditávamos que através deles Deus falava. Diziam eles ter uma autoridade que Deus os deu sobre a vida de todos os filhos de Deus, que eram chamados por eles de quê? De servos, de ovelhas, e que eles eram o pastor, e que Deus havia dado a eles um rebanho, e que todos quanto faziam parte desse métier eram ovelhas desse rebanho, e eles o pastor dessas ovelhas. E que tinham que andar debaixo das suas autoridades, debaixo das suas obediências. Liam aquele texto lá do Novo Testamento que diz: obedeça aos vossos pastores em tudo. As pessoas lá acreditavam que tudo que vinha da parte desses homens era de Deus. Não se questionava nada.
muitas das vezes defendiam esses homens dizendo: não toqueis no ungido de Deus. Mesmo que você estivesse falando uma verdade sobre a conduta deles. Eu mesmo me lembro uma ocasião conversando com uma missionária. Ela disse: sim, isso aconteceu realmente com ele, mas não podemos tocar porque eles são ungidos de Deus. Eu ouvi uma vez também um pastor de uma grande igreja evangélica, ele está sempre na mídia, ele também fala isto, que ninguém pode tocar nos ungidos de Deus, que são eles, mesmo que eles estejam errados, cometendo erros, é problema deles com Deus, e que os filhos de Deus que lá estão não podem nunca tocar neles, porque eles são ungidos de Deus. O porquê de tudo isso e de todas essas coisas? Sabe por quê? Porque os religiosos evangélicos, eles seguem o evangelho ainda antes da cruz, o evangelho da circuncisão, o do Cristo Nazareno, que era um judeu nascido de mulher, que veio apenas, tão somente, exclusivamente para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio porque Deus havia dado uma lei para o seu povo após a saída do Egito, depois de toda aquela peregrinação no deserto, até a condução desse povo à terra de Canaã. E agora a antiga Israel torna-se povo de Deus. Ele disse: vós sois o meu povo e eu o vosso Deus. Então essa lei, ela não foi cumprida pelo povo de Deus. Por mais que eles tentassem cumprir, eles não conseguiam. Foi preciso que Deus se manifestasse por meio de carne e sangue. E Jesus era a manifestação de Deus, em carne e sangue, nascido de Maria, do seu ventre. O Espírito se revestiu de carne e ele veio para cumprir a lei. A lei que estava sobre o seu povo. E que por eles não conseguir cumprir, se tornavam malditos. E foi preciso que o Cordeiro de Deus morresse para que pudesse salvá-los, libertá-los dessa lei que oprimia o povo de Deus. Como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 6. Mas existia os gentios remanescentes. Ele não veio para os gentios. E daí como ficaria então os gentios? Uma vez que Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Os gentios já tinham uma promessa. A promessa dos gentios estava em Abraão. Era pela fé. E o Cristo, então, ressuscitado, aparece a Saulo de Tarso, o vocaciona, o separa como um vaso escolhido e revela a ele o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus.
Paulo é levado ao terceiro céu e recebe diretamente do ressuscitado toda a revelação. As conquistas dos gentios remanescentes são espirituais. Já nasceram perfeitos, novas criaturas. E agora, portanto, depois do Nazareno cumprir toda a lei, que ele diz está tudo consumado, e morre e ressuscita, agora não há mais judeus, nem cítaros, nem bárbaros, nem gregos, nem gentios, mas agora todos são filhos de Deus. Os nossos irmãos que estão lá aprisionados nesse sistema religioso, eles são filhos de Deus. Eu tenho sempre dito isso. São nossos irmãos. O Espírito que também está nele testifica que eles são filhos de Deus. Só que o que acontece? Com o véu posto sobre o rosto, com a mente cauterizada, eles não vivem isso, eles não reinam em vida, eles não conseguem enxergar essa liberdade no Espírito. E aí vivem debaixo dos achismos dos homens, dos preceitos dos homens. Vivem ainda na prática das obras, dos rudimentos que existem dentro desses lugares. Para eles, adorar a Deus tem que ter ritos. Sem ritos não se adora a Deus. Tem que ter liturgias. Tem que praticar cerimoniais como o batismo, que segundo eles é para a remissão de pecados, quando o pecado foi transgredir a lei. E quem foram os transgressores da lei? Israel. Os gentios não. Eles não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Antes da lei havia sim um pecado, mas não era imputado, porque não havia lei. O apóstolo da graça de Deus ensina isso. A apresentação de crianças, aspas da tal ceia do Senhor, são tudo cerimoniais, praticados por eles dentro dessas sinagogas. Querido, quer ver eles terem sentimentos de culpa e consciência pesada, é não participar, aspas, dessa tal ceia do Senhor, que é realizada uma vez por mês, dentro desses lugares. Se eles não comerem o pão, se eles não tomarem o suco de uva, a consciência pesa. Sentimento de culpa eles carregam. Eu me lembro que houve um tempo na minha trajetória lá, que você não podia ficar mais do que 3 meses sem cear, senão você era suspenso e depois excluído. As pessoas, quando adoecem que não podem ir lá, eles designam os diáconos para que vá à casa dos filhos de Deus levar, aspas, a tal ceia, ou nos hospitais. Porque eles dizem que é comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Quando o Espírito Santo habita no nosso espírito, a nossa comunhão com Ele é contínua. Ela não se interrompe nunca. Nós não precisamos de um pedaço de pão e nem de um suco de uva para que possamos ter comunhão com Ele. Esse entendimento eles não têm, porque quem dá esse entendimento é o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode dar esse entendimento. Não se acha com os professores de escolas bíblicas dominicais. Não se acha com os supostos mestres, doutores, PhDs, teólogos. Eles não têm como dar esse entendimento. Quantas das vezes nós líamos as Escrituras e não conseguíamos entender, não conseguíamos enxergar, porque a mente estava cauterizada, o véu estava posto sobre o rosto. Eu, quando me lembro que eu fui professor dos professores de escola bíblica dominical, e que no domingo eu me
me prostrava diante de uma classe para ensiná-la. Na faculdade de teologia onde eu lecionei, nos institutos bíblicos, que foram 3 que eu lecionei, nos estudos que eu dava por aí afora, nas instituições religiosas, ensinando o que hoje eles ensinam dentro desses lugares, cego. Eu guiava outros cegos. Eu era guiado por cegos, líderes, e não chegávamos a lugar nenhum. A consciência era pesada sempre. Tínhamos sentimentos de culpa. Ora tínhamos paz, ora não tínhamos. Ora estávamos alegres, ora não estávamos. Ora estávamos felizes, ora não estávamos. Porque vivíamos debaixo desse entendimento do sistema religioso que escraviza, que oprime. Hoje não, quando o Espírito Santo de Deus nos deu o entendimento, tirou de sobre o nosso rosto o véu, abriu a nossa mente, começamos a enxergar com os olhos espirituais, começamos a entender que não somos carne e sangue, e sim um espírito revestido de carne. Hoje nós reinamos em vida. Reinamos em vida. Sabemos que não somos isso que vemos no espelho, nem isso que as pessoas dizem que somos. Porque quando enxergamos as pessoas somente na carne, nós julgamos as pessoas, condenamos as pessoas, e é assim que o sistema religioso faz. Daí que as pessoas se aprisionam lá porque têm medo da morte, porque não tem certeza de nada, tem medo do inferno como um lago de fogo e tormento eterno. Não sabendo eles que todos nós iremos para o inferno, porque inferno significa sepultura. Eles têm medo de Satanás como um ser espiritual, quando na verdade isso é um adjetivo, é o nosso acusador, é a nossa casa, o nosso corpo, que nos acusa constantemente. Então, quando entendemos esse evangelho revelado a Paulo através desse entendimento da graça de Deus, Cristo ressuscitado, entendemos que somos o quê? Nascido do Espírito. Eles não vão ter nunca esse entendimento, porque ainda estão aprisionado dentro desses lugares, seguindo homens, confiando na letra. Mas nós temos o governo do Espírito, porque somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Não vivemos meramente por sentimentos, por vontades, por emoções e pensamentos de homens alguns. Sabe por quê que nós não vivemos? Porque somos espirituais e não somos mais carnais. Não somos mais alimentados com leite como éramos dentro do sistema religioso. Sempre a mesma coisa. Nada muda. Sempre a mesma coisa. Todo domingo a mesma coisa. Todas as reuniões que eles chamam de culto a mesma coisa. Nada muda. As pessoas se emocionando. O nosso culto, com o entendimento que temos, é racional. Como Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 12. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós não nos deixamos levar por sentimentos e por emoções. Os dias que o Cristo Nazareno disse à mulher samaritana que viria, esse dia chegou. Quando o Pai seria adorado em espírito e em verdade. Enquanto o templo em Jerusalém estava de pé, era no templo, era nos montes. A lei dizia que os judeus tinham que ir ao templo buscar a Deus, porque Deus não se manifestava, a não ser esporadicamente.
Mas depois da cruz, quando o Espírito Santo, que é a terceira manifestação de Deus, por meio do Espírito, veio sobre toda a carne, e nós passamos então a ser o templo da habitação, a morada de Deus, o santuário de Deus. Passamos então a adorá-lo em espírito e em verdade. Esta é a palavra que eu tenho. E se você gostou, você dê um like, repassa, divulgue, compartilhe. Somos nascidos do Espírito e temos o governo do Espírito. Abrimos mãos de tudo quanto antes tínhamos. Não temos sentimento de culpa por não frequentarmos mais esses lugares. Não nos sentimos bem, nem visitando. Você que ainda, às vezes, é obrigado a frequentar a esposa por causa do esposo, o esposo por causa da esposa, porque a esposa ainda não tem um entendimento, ou vice-versa. Fazer o quê? Você ainda tem que ir. Mas eu imagino como você se sente depois da mente aberta, do véu ter sido tirado, frequentar esses lugares. Um beijo no seu coração, o tempo já esgotou. Um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Divulgue e compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos.